toda vez que um militante do MBL foi em algum evento ou em algum local dominado por algum adversário político, a gente sempre apanhou. E eu digo isso porque eu senti isso na pele. Quando a gente sempre foi acusado de violência, de atacar os outros, de ser agressivo, e a gente sempre apanhou. São recortes maliciosos da imprensa que são utilizados contra a gente para colocar essa pecha. Mas vamos olhar os fatos. Continua com a diretriz de não bater em ninguém, mas vamos acabar com essa diretriz de só apanhar. Porque a gente apanha e ainda continua sendo denunciado pela imprensa como se a gente batesse, então pelo menos vamos nos defender. Ele foi agredido, ele foi defender a lei, ele foi defender o direito de um consumidor que foi injustiçado, que levou a nota fiscal, que cumpriu todos os requisitos para ser atendido. A lojista não quis atender, não satisfeita em ser confrontada com a lei, ela quebra um lustre, sei lá, uma lâmpada em cima do Ben Mendes. Ele é linchado, ela morde ele, ela desfere socos contra ele. E aí ele empurra para repelir a injusta agressão. Isso chama-se legítima defesa, é o uso legítimo da violência. Não foi ele que iniciou a agressão. Aliás, se ele tivesse respondido na proporção de força que foi utilizado contra ele, ele estava preso pela Lei Maria da Penha. Porque pegaram literalmente um lustre, quebraram nele, socaram ele, morderam ele. Ele repeliu com um empurrão. Se ele tivesse quebrado um lustre na cabeça da mulher, se ele tivesse mordido a mulher, se ele tivesse feito exatamente a mesma coisa que foi feita contra ele, ele estaria preso e... veja só, se repelindo uma injusta agressão, tendo apanhado como ele apanhou, ele já foi linchado pela imprensa como foi, porque na imprensa só saiu um recorte dele empurrando de volta. Não saiu o vídeo todo. Aliás, aproveitando esse espaço, eu sugiro que quem esteja nos assistindo vá no canal do Ben Mendes e assista o vídeo de 35 minutos mostrando tudo, para quem quer ver a verdade. Agora, para quem quer ver recorte malicioso de imprensa, para linchar a reputação de um pré-candidato só porque ele faz parte do Partido Missão e só porque ele tem viabilidade no estado de Minas Gerais, aí pode se satisfazer com notícia falsa sendo espalhada. O senhor fala em viabilidade em Minas Gerais. Qual é a viabilidade? Bom, ele ou disputará o Senado da República ou disputará o governo do Estado. Em ambos os cenários, ele é uma pessoa de grande repercussão, já era antes de ingressar para os quadros do partido, continua inclusive, eu acho que uma das melhores medidas para você saber se um candidato é competitivo ou não é o quanto ele é atacado pelos seus adversários. Veja, eu falo isso por mim. Se eu tenho um adversário que ele é irrelevante, que ele não é viável, eu não vou dar atenção para ele. Porque quanto mais atenção eu dou para ele, mais ele cresce. Eu só vou dar atenção, eu só vou atacar um adversário que me ameaça. Um adversário que é viável, um adversário que está do meu tamanho, ou está prestes a chegar no meu tamanho, ou é maior do que eu. Essa é a lógica da política. Então, se ele está sendo tão gravemente tentando promover-se um massacre contra ele por parte dos seus adversários políticos, isso só mostra que ele tem viabilidade, que ele ameaça os seus adversários. Nós seguimos girando os nossos convidados. Agora, mais uma pergunta do Matheus Dias. Olá, Matheus. Deputado, pegando carona já nessa sua última fala, é assim que o senhor se enxerga nesse cenário de São Paulo? Então, agora, ainda mais com essa mudança de partido, ainda mais você sendo líder agora do partido na Câmara, talvez, quem sabe, vir a concorrer ao governo, entra essa linha do prego que se destaca leva a martelada? Não, com certeza, né? O fato de, vamos lá, primeiro, obviamente, os dois maiores concorrentes, né, é o Tarcísio e o Haddad. Então, são os dois que vão apanhar mais e vão brigar mais entre si. Agora, a partir do momento que a minha pré-candidatura, né, começar a crescer, se a candidatura começa a ganhar viabilidade, começa a ameaçar, eu não tenho dúvida de que a gente vai começar a sofrer ataques, né? Por mais improvável que seja uma eventual vitória minha para o Palácio dos Bandeirantes, e por mais que eu já tenha dito para vocês que se quer me decidir ainda sobre a pré-candidatura, nós do MBL já tivemos uma experiência de sucesso, que a gente considera de sucesso, numa eleição improvável, que foi o Arthur Duval para a Prefeitura de São Paulo em 2020. 2020 você não podia fazer campanha porque era pandemia. A gente estava num partido nanico.
As pesquisas davam ele com 1% dos votos. Mas ainda assim ele era constantemente atacado tanto pelo PT como pelo Russomano, que era o candidato do Bolsonaro nas eleições. Por quê? Porque eles estavam vendo o potencial de crescimento do Arthur. Não à toa, ele chega na urna, a gente vence o PT que sempre foi para o segundo turno em São Paulo, o MBL vence o PT num partido nanico, né? E empata com um candidato do Bolsonaro que era presidente da República. Então a gente já tem uma experiência para ver que é assim que as coisas funcionam. O senhor comentando alguns nomes sobre São Paulo, além do ministro Fernando Haddad, tem também a ministra Simone Tebet e a ministra Marina Silva. Ambas são de estados diferentes, não são de São Paulo. O senhor sendo de São Paulo, como o senhor vê, é algo que imita também um pouco dos aliados de Jair Bolsonaro. O filho de Jair Bolsonaro, do Rio de Janeiro, vai disputar em Santa Catarina. Como o senhor vê essa conduta de levar o nome de um outro estado para disputar no estado de São Paulo? Eu acho, primeiro, eu pessoalmente não vejo nenhum problema com uma pessoa de um estado disputar um cargo em outro estado. O senhor acha que ele representa o eleitor de São Paulo, não sendo de lá? Calma. Tem como você representar um eleitor de um lugar não sendo desse lugar. Isso aí não tem nenhum problema, porque representação não é uma coisa nata, né? Inata a você, né? Você constrói a legitimidade para representar as pessoas ao longo da sua vida. O meu ponto é o seguinte: para representar e para fazer sentido você representar um estado, você precisa ter uma história nesse estado, você precisa conhecer esse estado. O meu principal problema e assim, não vai acontecer, tá? Eu tenho certeza absoluta que Marina não será candidata ao Bandeirantes, assim como Simone Tebet não será candidata do Bandeirantes. Mas o meu problema com ambas é falta de preparo e de conhecimento do Estado para governar. As duas não teriam a menor noção do que fazer no governo do Estado de São Paulo. Tanto por não conhecer o Estado profundamente, como por não ter programa, como pelas experiências que demonstraram. E Simone Tebet é um desastre na gestão. Sob a sua gestão, construiu-se o colapso do orçamento que vai acontecer no mandato do próximo presidente da República. Marina Silva, todos os seus indicadores são um desastre. O governo Lula comemora, olha, caiu o desmatamento 50% esse ano. Sim, caiu esse ano porque no ano passado, sob o seu governo, cresceu trocentos por cento. Então assim, a gestão da Marina Silva teve recorde de desmatamento, teve recorde de queimadas, teve recorde de incêndios. E ela ainda quer governar um estado. Se ela já é um desastre numa única pasta, imagina ela comandando todas as pastas num governo do estado. A mesma crítica eu faço para o Carlos Bolsonaro. Ele é um absoluto inútil, ele é um peso de papel como vereador na cidade do Rio de Janeiro, né? Ele não faz nada, ele não aprova nada de importante, ele não barra nada de importante, ele é absolutamente irrelevante. Olha a gestão do Eduardo Paes. O que Carlos Bolsonaro já fez em relação à gestão do Eduardo Paes? O que ele já barrou de ruim? Qual o escândalo que ele denunciou? Zero. Ele é um peso de papel, né? Aí ele vai para Santa Catarina, que se Rio de Janeiro, que é onde ele foi criado, que é onde ele nasceu, ele já não entende nada, ele já não faz nada, ele é um absoluto inútil, imagina em Santa Catarina, que ele não conhece. E eu ainda acho de um oportunismo e de uma canalice política gigantesca por parte do Carlos Bolsonaro e da família Bolsonaro colocar ele em Santa Catarina, porque Santa Catarina é 100% de chance de quadros bolsonaristas vencerem. Ou seja, não estão colocando o Carlos lá por uma razão republicana. Olha, precisamos de um nome forte do bolsonarismo para ganhar uma cadeira para o Senado. Não! Eles estão prejudicando quadros de lá, a Caroline de Tone, o Espiridião Amin, para colocar um filho no estado que eles têm segurança de que ele será eleito. Se fosse mandar o Carlos, vou mandar o Carlos Bolsonaro para Bahia, que é um reduto do PT, e a gente precisa ter um nome bolsonarista forte para promover o nosso projeto de bolsonarismo de país. Aí eu ia falar, não, beleza. Eles estão levando o nome por risco, eles estão colocando a pele em jogo em nome do projeto deles. Não, eles só querem deixar o Carlos de folga no Senado por Santa Catarina durante 8 anos. É só um plano de família ou é um plano de governo, deputado? Não, aquele ali é claramente um plano familiar. Ali eles estão querendo, sei lá, construir um seguro de vida com um mandato, que é o que eles sempre fizeram. Arthur. Deputado, me permita voltar à violência. A violência política foi a tônica das eleições de 2022. Teve militante que morreu, a então deputada Carla Zambelli saiu com arma em punho. O senhor não teme que essa violência estimulada pelas redes sociais, que são o carro-chefe do MBL e da missão, possam agravar ainda mais esse problema? A única violência que a gente estimula é contra chefe de facção criminosa. E a gente vai continuar estimulando. A gente tomara
que a população, que a polícia, que as forças armadas, que as autoridades públicas sejam influenciadas pelo nosso discurso de violência contra os chefes de facção criminosa e que eles sejam mortos ou que eles sejam presos. A gente não estimula a violência, a gente não manda nenhum militante do MBL ou da missão, nem sugere que ninguém do nosso partido saia espancando bolsonarista ou petista. Pelo contrário, toda vez que um militante do MBL foi em algum evento ou em algum local dominado por algum adversário político, a gente sempre apanhou. E eu digo isso porque eu senti isso na pele. Quando a gente sempre foi acusado de violência, de atacar os outros, de ser agressivo, e a gente sempre apanhou. São recortes maliciosos da imprensa que são utilizados contra a gente para colocar essa pecha. Mas vamos olhar os fatos. Quando eu acampei aqui em frente ao Congresso Nacional para pressionar o presidente Eduardo Cunha a pautar o processo de impeachment da Dilma, o líder do governo, Cibá Machado, disse que iria para o palco a gente, que iam expulsar a gente da frente do gramado do Congresso. Mandaram a milícia do Guilherme Boulos, do MTST, para vir quebrar pau, pedra e jogar rojão em cima da gente. Eu apanhei do MTST e sabe o que a gente fez? A gente ficou de costa. Por quê? Porque a gente sabia que se a gente reagisse, a narrativa da imprensa seria de que a gente partiu por cima do MTST. E ainda assim, a narrativa da imprensa foi canalha, mesmo com a gente virando as costas e apanhando, porque eles colocaram como se fosse uma confusão, como se fosse uma troca de agressões, e a gente só apanhou. Se a gente tivesse reagido, nem troca de agressão a imprensa teria generosidade de colocar. Colocaria que a gente teria agredido unilateralmente. Todas as vezes que o MBL foi promover debate, eu fui chamado para participar de um debate na Unesp, no começo desse meu mandato. Não consegui porque vieram me bater, né? Rasgaram o supercílio de um militante do Movimento Brasil Livre. Eu fui chamado, eu fui convidado, né, para ir lá falar, e gente de outro campus foi lá para me bater. Eu nunca bati em ninguém, nunca incentivei de bater em ninguém. A diretriz interna do Movimento Brasil Livre sempre foi: você vai apanhar, você apanha calado. E assim, como isso não está adiantando nada, eu acho até que a gente pode começar a mudar essa diretriz. A falar o seguinte: ó, se você apanhar, se defende. Continua com a diretriz de não bater em ninguém, mas vamos acabar com essa diretriz de só apanhar. Porque a gente apanha e ainda continua sendo denunciado pela imprensa como se a gente batesse, então pelo menos vamos nos defender. O senhor fala que não houve uma reação em relação a esse episódio, mas que houve uma narrativa. 8 de janeiro, houve também uma narrativa ou houve uma ação de fato? Não, no 8 de janeiro a gente não teve nada a ver, em primeiro lugar. Um ponto, estou dizendo sobre as narrativas que se colocam de fato que acontecem. Não, sim, eu não tive nada a ver, em primeiro lugar. O MBL não teve nada a ver, a missão não teve nada a ver. E, de fato, houve violência contra policial, houve vandalismo e quebra-quebra no Congresso Nacional, né? Eu diria até que no caso da policial que foi espancada, derrubada de um cavalo, eu imputaria até tentativa de homicídio contra as pessoas que estavam fazendo aquilo contra ela. Então, sem dúvida nenhuma, teve violência. Isso está gravado, né? Quem quiser negar os fatos, negue os fatos. Eu faturei cerca de 25 mil reais ou um pouquinho mais de 4 mil dólares. E se você tem interesse em estar criando o seu próprio canal de cortes, eu preparei um treinamento 100% focado, mostrando o passo a passo para você estar conseguindo fazer seus cortes de figuras do Partido Missão e do MBL. Para acessar o treinamento é só clicar no primeiro link da descrição ou ler o QR Code que está aparecendo aqui no meio da tela agora. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Te vejo no próximo vídeo.